Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Bregg e hoje mergulharemos nas histórias inspiradoras de pessoas extraordinárias e suas contribuições duradouras para o mundo. Hoje temos um episódio muito especial. Vamos explorar a vida e o legado de uma mulher cuja dedicação e amor transformaram muitas vidas e deixaram um impacto profundo na nossa sociedade. Madre Elisa Andreoli. Para nos ajudar nessa jornada, temos a honra de receber duas irmãs da Congregação das Servas de Maria Reparadoras, que compartilharão conosco suas experiências e reflexões sobre a influência de Madre Elisa Andreoli em suas próprias vocações e também nas missões atuais da nossa congregação. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre fé, serviço e o poder de um legado duradouro. Vamos lá? Bom, recebemos então irmã Carmen Andreoni, seja muito bem-vinda, obrigada por sua presença aqui no nosso podcast. Irmã Carmen cursou magistério, professorado em Ciências Sagradas em Buenos Aires, formação permanente para formadores vocacionais em Roma, História e Espiritualidade da Ordem dos Servos de Maria em Roma e deu prosseguimento aos cursos de Mariologia no Brasil. Atualmente é diretora-geral do Colégio Elisa Andreoli, conselheira fiscal do Sinep Santa Catarina e ainda é vice-presidente da Congregação das Servas de Maria Reparadoras. Irmã, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigada por sua presença. Bom dia, Gabriela. Recebemos também a irmã Délia Lagni, ela que é formada em Pedagogia no Rio de Janeiro, especialização em Educação Sexual e mestrado em Educação e Cultura pela UDESC, atuou durante 43 anos em diferentes setores da educação, na educação infantil, no ensino religioso e também na orientação religiosa, também na orientação educacional e coordenação pedagógica. Atualmente é membro da Congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, presta serviço à congregação elaborando atas, pesquisas sobre a história da congregação e cuidando do acervo fotográfico do Colégio Elisa Andreoli. Irmã Délia, bom dia, obrigada por sua presença, é uma alegria recebê-la. Bom dia, obrigada igualmente. E antes de iniciarmos esse nosso episódio, gostaríamos de dedicar esse momento a Deus. De maneira especial, então, convidamos a irmã Carmen Andreoni para conduzir a nossa oração inicial. Então, numa atitude de agradecimento a Deus por tantas maravilhas realizadas na Congregação das Servas de Maria Reparadoras, queremos, neste momento, invocar a proteção divina sobre cada realidade onde estamos presentes. Que Nossa Senhora esteja junto às pessoas com as quais convivemos e trabalhamos e que o bom Deus continue abençoando a todos e a todas com os quais nos relacionamos e trabalhamos. Com essa intenção, vamos rezar, então, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, depois desse momento tão especial, gostaríamos de iniciar o nosso episódio convidando as irmãs para que compartilhem com a gente um pouco de como foi essa escuta do chamado vocacional e também as suas jornadas até se tornarem irmãs da Congregação das Servas de Maria Reparadoras. Vamos começar com a irmã Délia. Como foi esse chamado para a congregação e para a sua vocação? Então, eu tenho duas irmãs que também foram religiosas da congregação. A primogênita se chamava Olga e a segunda é Nilce. As duas já estão morando no céu hoje, né? Mas elas entraram jovem, meninas praticamente, assim, com 10, 12 anos na congregação. Eu, desde a infância, eu sentia um chamado, não sabia exatamente para quê. A princípio, eu sentia assim, muito forte a vocação de ser artista. E minha mãe dizia sempre, não, senhora, filha nenhuma para mim vai girar o mundo assim. E a gente foi criando, eu sou filha de uma família de agricultores, né?
E foi sempre sentindo esse chamado. E depois que as minhas irmãs ingressaram na congregação, foram para o Rio de Janeiro, eu ainda estava em casa, meu pai se mudou para o estado do Paraná, e a gente começou a vida na agricultura lá também. E uma das vezes que a minha irmã mais velha, que ela do Rio de Janeiro, ela foi para Roma e de Roma veio para casa. Daí eu resolvi então viajar com ela para Capinzal e entrei e fiquei até hoje. Então esse chamado foi assim bastante já maduro, porque eu entrei na congregação e já estava com 20 anos de idade. Então eu já sabia exatamente o que eu queria, né? E me manteve fiel até hoje. E acredito que Deus me dará a graça de ir até o fim. Se Deus quiser. Irmã Carmen, como foi para a senhora? Então, eu sempre parto do fundamento, né? O batismo, né, é o que nos faz cristãos. E acredito que, tenho certeza que a vocação vai amadurecendo e conforme se vai amadurecendo na fé cristã também. Né? No meu caso, não tenho assim um momento específico, especial, no qual eu percebi o chamado de Deus, mas foi algo progressivo que foi se construindo, né, na fé. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui estudar num colégio da congregação. E ali a convivência com as irmãs servas de Maria Reparadoras foi confirmando em mim, né, esse anseio, né, esse desejo que eu já vinha alimentando, né? E eu sei que na época assim ainda não existiam muitos recursos, né? Nem para catequese, para liturgia, né? Eram poucos, e a Sagrada Escritura a gente não tinha quase acesso, né? Embora a gente convivesse num ambiente assim bastante com as irmãs de espiritualidade, de cultivo, né? Mas a Sagrada Escritura ainda não era assim o que se tinha acesso como se tem hoje. E tínhamos assim livrinhos de devocionais, né? Onde eu lembro, eu tinha um, né? Então eu toda noite eu procurava assim ocasionalmente uma frase que pudesse me alimentar, né, na minha vida espiritual, né? E uma frase que eu lembro até hoje é assim, que Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Aí alimentou a minha convicção, né, de que eu quero realmente estar nesse caminho dele, né? E fui amadurecendo então, e com 18 anos, né, a congregação naquela época, na década de 1970, enviava jovens lá para a Itália para a formação inicial. E eu fui enviada com 18 anos para lá com um grupo de jovens, né? Então a nossa adaptação lá ela foi rápida, né? Éramos jovens, né? Era tudo mais rápido, a gente captava as coisas com rapidez, né? E a apreensão do idioma, de uma nova cultura, e especialmente aquele contato com a origem da congregação. Foi uma riqueza muito grande. Nós fomos lá, a gente ia frequentemente, morava pertinho, né? Lá em Vidor, onde a congregação surgiu, onde Madre Elisa iniciou. Então isso aí era algo assim que nos alimentava muito, né, na nossa convicção de ser servas de Maria Reparadoras, né? E dali voltamos ao Brasil, eu continuei a formação, depois eu fui enviada à Argentina para uma fundação lá, a congregação ainda não estava. Então, foi a primeira comunidade em Buenos Aires. Eu fui enviada para lá, eu era bastante jovem ainda, tinha 25 anos. E aí eu estudei, trabalhei numa escola lá, e após 11 anos eu voltei para o Brasil. Aí realizei vários serviços, fui enviada a Roma novamente, com outros objetivos de trabalhar em uma equipe geral e tal. E trabalhei também na formação inicial, né, na formação das jovens, né, para serem servas de Maria Reparadoras, e fui realizando vários serviços na congregação. E agora, então, há 15 anos, eu me encontro aqui no Colégio Elisa Andreoli, onde tenho essa missão
né, educativa que eu amo, né, como diretora-geral da escola e também como presença serva de Maria Reparadora, sobretudo, né? Que privilégio, né? Nós termos vocês aqui pertinho da gente, né? É um grande privilégio. Bom, e quem foi Madre Elisa Andreoli? Por que ela é uma figura tão importante na história da congregação, irmã Délia? Madre Elisa foi assim, uma pessoa extraordinária. Ela viveu numa época de um tempo e ela foi marcada assim por vários acontecimentos na época que ela nasceu em 1861, em Agugliaro, Itália, né? E ela teve uma vida marcada desde a infância. E eu costumo ver a Elisa assim, uma mulher antiga e sempre atual e sempre jovem também. E a infância, ela teve uma vida assim que a gente pode dividir em 3 etapas: período de infância, período de estudo e a parte da profissão dela e o chamado, a vida religiosa. Então, a infância, ela teve uma infância bem semelhante às famílias, às crianças de hoje. O pai deixou a família, ela tinha por volta de 5 ou 6 anos, ela ficou somente com a mãe. E a mãe também era bastante preocupada com a formação da filha, ela queria dar o melhor para a filha. Então, o maior patrimônio que ela pôde oferecer para a filha foi o estudo. E você pode dizer que Elisa também foi uma criança feliz, triste por não ter o pai junto, né? Mas, ao mesmo tempo, ela foi uma criança feliz porque teve uma mãe que a acompanhou. Ela foi para a cidade de Este, onde ela fez todo o ensino fundamental, que era o antigo primário, né? E depois ela foi para Veneza, onde ela fez o estudo do ensino médio, ela fez ali um estudo superior, que se formou professora. Então, enquanto criança, ela viveu numa família bem semelhante aos dias de hoje. E ela pôde estudar, com 17 anos ela concluiu os estudos e ela já começou a praticar a profissão de professora. E de professora primária, mas também de língua francesa e italiana, porque ela estava habilitada nessa parte. E ela começou já a lecionar como professora e depois, talvez com as próprias irmãs canucianas, que era o colégio ali de Veneza. E surgiu também o chamado, que ela se sentiu, conversando com uma das irmãs ali do colégio, ela sentiu o chamado a ser religiosa. E ela ingressou na congregação do Sagrado Coração, Sacré-Cœur, que se chama de latim, Sacré-Cœur. Ali ela fez o noviciado e ela permaneceu 8 anos e exercendo a função também de educadora. Então, antes de fundar a congregação, Elisa praticamente ela já tinha 19 a 20 anos de exercício de educadora. E como ela deixou essa congregação, em 1891 elas foram para Vidor, né? E ali ela continuou então na escola municipal com crianças de educação infantil. Com mais a mãe e mais 2 colegas, elas deram sequência assim ao trabalho, né? Então, Madre Elisa, para mim, ela foi uma pessoa assim bastante empenhada com uma missão no mundo, e ela teve esse olhar voltado, né, para as necessidades do mundo. E ela já fundou a congregação com uma certa maturidade, já de experiência de caminhada da vida religiosa, pelo fato de ela ter convivido com outras congregações, principalmente 8 anos no colégio ali das Irmãs Sacré-Cœur de Roma. Ela lecionou em Turim, em Roma, em vários locais, e ela já tinha essa experiência, principalmente. E o dado mais importante, que era uma mulher fantástica, ela, além da sala de aula, além de professora, ela, fora do horário de aula, de sala de aula, ela dava curso de trabalhos manuais para mulheres, para ganhar autonomia financeira. E também as crianças de ruas,
de rua que vivia assim pobres, que a Itália tinha um período assim que teve uma época que as prefeituras fecharam as escolas devido à crise financeira. Então as crianças, poucas delas tinham assim possibilidade de estudar. E a Elisa reunia essas crianças de rua, trazia para dentro de casa, ali naquele colégio do Sacré-Cœur, e aí ela usava as meninas que tinham poder aquisitivo maior, colocava elas para preparar a alimentação para essas crianças. Então, a preocupação de Elisa em toda a vida dela, que a gente vê assim nos estudos, a preocupação era com os pobres, com as crianças, para poder construir, assim, para poder ter a autonomia própria através do estudo. Uma mulher muito além do seu tempo, né? Muito além do seu tempo, sim. E depois que ela foi para Vidor, acho que a irmã Carmen vai falar um pouco também, né? E ela se juntou com a mãe, ela e a mãe, e mais duas colegas, que é a irmã Carmela e a Inês, né, que seria Inês em português, e elas começaram a formar esse grupo, e depois de praticamente 10 anos de convivência nesse grupo, é que elas fundaram a congregação. E qual era o contexto histórico e social nessa época em que Madre Elisa vivia, irmã Carmen? Então, como já foi dito, Madre Elisa, ela nasceu no dia 10 de julho de 1861. Madre Elisa, ela nasceu, cresceu e viveu num período político, histórico, cultural bem complicado na Europa, especialmente no Vêneto, naquela época. Viveu sob a dominação austríaca, né? E o país, a Itália, lutava pela unificação do Estado, né? Então, isso repercutiu bastante na vida dela, logicamente, porque várias culturas dominavam o Vêneto naquela época, e isso influencia nas pessoas, nos habitantes do local, né? Sem dúvida. E ela viveu tudo isso, né? Mas aconteceu também na história da igreja, assim, algo assim bem forte, né? Em 1870 houve a queda de Roma, né? Então o Estado Pontifício ele desabou, né? E se criou uma certa hostilidade entre a igreja e o Estado, uma hostilidade que proibia os católicos de atuarem na vida política, né? E em 1871, então, Roma se tornou capital, né, da Itália. A gente não tem escritos assim de quanto tudo isso influenciou na vida da fundadora Elisa, mas sabemos que sim, que eram épocas assim muito difíceis, né? E que essa crise geral assim atingiu a toda a população. Mas, ao mesmo tempo, nós temos assim provas de que a família Andreoli não era das mais pobres, né? Eu tive a oportunidade de visitar o local onde ela nasceu, a casa paterna dela, né? Agora a casa dela está toda reformada, embora tombada, mas era uma das casas mais bonitas da época, né? Então, eram aqueles casarões enormes, assim, porque as famílias, os filhos eram muitos, iam casando e ficando na mesma casa até conseguirem, né, sair e terem algo próprio. Então, acontecia como acontecia aqui no sul do Brasil também, né? Então, isso que Elisa viveu e não eram realmente os mais pobres. Isso nós temos vários registros. Sim, não só registros, mas também a realidade local, né? A gente tem a oportunidade de visitar, conhecer, né? Então, e quanto à educação, então, naquela época também, sabemos que devido a essa pobreza, né? A escola de Agulharo, que foi aonde a Elisa nasceu, foi fechada, na escola municipal, né? Então, a Marguerita, mãe da Elisa, ela organizou
com as crianças da vizinhança e alfabetizou essas crianças. E fundou também uma pequena escola de trabalhos manuais para as meninas. Então, algo assim que já na família se percebia muitas iniciativas nesse campo educacional. Um chamado muito forte para a educação, sim, né? Sim. Uhum. Também por terem, claro, diante de toda aquela pobreza de analfabetismo, tudo isso, né? Dizem que no país do cego, quem tem um olho é rei. E, na verdade, elas possuíam uma base boa, né? Então, isso aí elas doaram. Realmente se preocuparam com toda a situação social que viviam na época, né? Bom, irmã Délia, e quais foram os principais eventos na vida da Madre Elisa, né? E que moldaram aí a sua missão e a sua visão também até a abertura, né? O início da congregação. Então, Madre Elisa, para mim, ela é uma mulher antiga e nova ao mesmo tempo, atual, moderna, que se ela estivesse viva hoje, ela faria as mesmas coisas, porque o carisma que ela praticamente criou, né, a coisa, ele responde muito bem e ele jamais fica velho. Essa é uma questão que eu defendo sempre e vejo assim, quanto mais você aprofunda, mais novidade você descobre, mais atual no mundo ele se torna, porque o sentido do carisma ele é bastante profundo e rico pelos próprios elementos que ele constitui, que eles são perenes, eternos, assim. Então, quais seriam os eventos da Madre Elisa? Ao fundar a congregação, ela foi dando passos, um passo de cada vez. A primeira coisa que ela lutou bastante por vários anos é a busca de uma identidade própria. Ela não quis copiar de ninguém. Como ela já tinha outras experiências da vida religiosa, que ela já tinha passado por uma formação na outra congregação, então ela já tinha assim, uma certa maturidade, um certo conhecimento, e também com os padres jesuítas que acompanhavam aquela outra instituição. Então, ela adquiriu também alguns elementos espirituais para a vida dela. E então, o primeiro passo dela foi criar uma identidade própria. E como segundo, que seria através de um carisma próprio e de uma espiritualidade própria também. O segundo passo, a preocupação dela era traduzir para a prática. Como traduzir, colocar em prática isso. Então, ela foi traduzindo através das ações dela e da primeira comunidade, das irmãs, que a primeira comunidade também foram educadoras com ela ali em Vidor, por vários anos. Assim, tem a Carmela e a Inês, que acompanhou na educação, que não foi só ela sozinha, mas ela teve uma comunidade que deu suporte e apoio para essa missão e para a fundação também. O terceiro passo, ela criou os pilares, vamos dizer assim, do carisma, que é a comunhão, vida comunitária, a comunhão espelhada na Trindade Santa, que é uma comunhão perfeita. Então, é muito forte na congregação a comunhão, a viver a vida comunitária e a comunhão. O segundo elemento foi a inspiração em Santa Maria, Mãe e Serva do Senhor. E ela tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora, principalmente à Nossa Senhora das Dores. Por isso que, mais tarde, com o ingresso da irmã Maria Iglesias, que se tornou Madre Dolores, que ela era um elemento que já vivia essa espiritualidade como a Associação Nacional das Dores, o encontro das duas foi um prato cheio para Elisa, porque ela já buscava isso. Então, ela fundou a reparação na congregação. E essa reparação, ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão humana, mariana e cristológica. Então, a dimensão humana foi toda a dedicação dela, que ela tinha sempre um olhar voltado para o horizonte, que seria a eternidade, o céu, Deus, a espiritualidade, e outro olhar para a realidade da terra, principalmente onde ela vivia.
ela estava muito assim conectada com a situação de mundo, as necessidades. Por isso que ela nunca negou o chamado. Ela estava sempre aberta para o novo e sempre pronta a responder positivamente essa parte. E a dimensão mariana, então, que é muito forte, por isso a gente tem a inspiração em Nossa Senhora como o ícone nosso da congregação, Nossa Senhora das Dores, principalmente o ícone de Maria aos pés da cruz, no sentido de você ter presente o sofrimento humano, de você ter presente a solidariedade e você ser solidária assim, com os problemas, com a realidade do mundo, principalmente com o lado das feridas da humanidade, do sofrimento humano, da dor, e que tem a missão não só como piedade por piedade, reza por reza, mas ações positivas, práticas, que você possa mudar essa realidade. Esse é o sentido da reparação. E cristológica, de você seguir Cristo, se espelhar nas atitudes, no ensinamento, no evangelho dele, e seguir os passos dele com fidelidade. Então, a reparação mariana também ela tem a dimensão de você poder transformar a realidade onde você vive, seja ela através do cuidado da saúde, através da educação, através da pastoral, através da formação humana, em todas as dimensões humanas, que é onde a gente possa estar presente. E Maria Elisa percebeu isso, e ela, para ajudar, transformar e atuar melhor, ela procurou sempre se infiltrar em diferentes situações. Por exemplo, no início da Primeira Guerra Mundial, que começou em 2018, foi ali que se abriu para o cuidado da saúde. Ela enviou as irmãs aos hospitais, nas famílias, para fazer o atendimento doméstico, aos soldados da guerra. Ela começou assim a encaminhar as irmãs para esse tipo de cuidado. E na Itália também, ela sempre trabalhou praticamente, porque a congregação, na Itália, ela se envolveu bastante mais na educação infantil, escolas maternas, não praticamente creches, mas crianças assim, na idade de 4, 5, 6 anos, na alfabetização. Então, tiveram vários colégios, assim, foram... E logo no início da congregação, foram abertas, assim, tem um crescimento muito rápido. E apareceram assim, bastante pedidos, desde o momento que conheceram ela, envidou. E o segundo passo foi Adria, que lá também foi um orfanato, e começou assim, a aparecer muitos pedidos. E ela sofria por não ter irmãs suficientes para atender a todos, não é? Então, eu vejo assim, ela é uma pessoa muito especial, que ela é atual também para os dias de hoje, com os fundamentos do carisma e da espiritualidade, e que não vai envelhecer. Cabe a nós agora cultivar, inovar, né? Porque a realidade do mundo hoje é um pouco diversa do tempo dela, né? E ela apresenta um perfil tridimensional. Ela apresenta muito forte assim, o perfil humano, pelo lado humano, de compaixão, de estar presente no mundo, um perfil do lado espiritual, pela força, que ela usava sempre uma poderosa arma, que era a oração. Então, em todas as cartas dela, os estudos, os escritos que a gente tem, é a recomendação que ela fazia para as irmãs não deixar a oração, amor a Deus, a Nossa Senhora, e que ela sempre dizia, cruz às costas e braços ao próximo. Então, não reclamar da dor, do sofrimento, do peso da vida, mas carregue essa cruz com alegria e abrace o próximo através do serviço e da missão. E tem um lado profético também, que ela não temia nada e a ninguém. Ela dizia para as irmãs, não tenham medo, entre cobras e escorpiões poderemos andar
e nenhum mal acontecerá, porque é de um salmo essa frase. Então, ela sempre tinha essa motivação, esse incentivo através de todas as cartas. E ela amava muito as irmãs. Ela querida filha, ela sempre se dirigia assim, querida irmã fulana de tal. E principalmente depois que a Dolores ingressou, ela também ganhou força para cuidar esse lado da reparação também. Que especial é a gente conhecer um pouquinho mais, né, com profundidade a vida e a missão da Madre Elisa. E eu queria, né? só me permitir aqui ler um pedacinho para conhecer quem era ela. Porque esse livro, a Força da Fragilidade, apesar que ela tinha uma saúde um pouco frágil, mas ela tinha uma força do tamanho do mundo e a coragem. Então, aqui diz assim, Elisa é a mulher que sabe perceber os sinais dos tempos. Quando as crianças têm necessidade de assistência, abre jardins de infância. Quando a guerra se torna cruenta, envia irmãs a trabalharem nos hospitais militares. Quando as jovens se arriscam com encontros inconvenientes, acolhe-as em casa. Quando é necessária uma presença feminina nas missões, a Lenciano não impõe, mas propõe campos novos de evangelização para mulheres. Quando os desempregados do Sul migram para o Norte industrializado na Itália, insere as irmãs nas mense comune, que seria preparar e servir os alimentos em refeitórios comuns para desempregados pobres. Quando não há familiares em condições de dar assistência aos anciãos e doentes, as irmãs estão prontas para servi-los. Essa foi a Elisa, que tinha esse olhar aberto, né? Uma visão aberta às necessidades reais do seu tempo. Muito lindo. Irmã Carmen, conta pra gente, então, agora conhecendo um pouco mais profundamente, né? A história de vida, a missão, a visão, o serviço, né? O servir da Madre Elisa. Como que foi o processo de fundação da Congregação das Servas de Maria Reparadoras? Então, o processo de fundação, ele durou mais ou menos 10 anos. Ele não aconteceu de repente, né? Foi algo que foi amadurecendo, né? E foi precisamente lá em Vidor, onde Elisa e sua mãe Marguerita se uniram a um grupo de jovens que tinham a mesma intenção de fundar uma comunidade religiosa e se ocupavam de uma escola para meninos e do jardim de infância, né? Então, ali, além das obras também na paróquia, né, que era pedido a elas a catequese, tudo isso, elas desenvolviam essa missão. E a primeira comunidade, então, ela desenvolve um trabalho, assim, principalmente na educação, porque Elisa era preparada para o ensino. Ela estudou para ser professora, Isso, né? Sim, então ali nessa primeira comunidade ainda em formação, né, Elisa assumiu a escola como diretora, como professora, né? E a mãe dela, então, assumiu a comunidade, né? Então, foram, assim, crescendo, aí, amadurecendo na fé também. E em 1892, né, é uma data que marca, elas se dirigem, então, aos Servos de Maria, que é uma ordem, né, de espiritualidade mariana, para serem agregadas a essa ordem, assumirem a regra de Santo Agostinho, né, e terem as constituições adaptadas. São coisas legais das congregações, né? Tem uma regra, a nossa é de Santo Agostinho, outras congregações têm outras regras, né? E porque nós herdamos também dos Servos de Maria, porque somos agregadas a essa ordem, né? E as constituições, então, que eram masculinas, porque, né, da ordem dos servos, foram adaptadas, pediram para que fossem adaptadas a nós, né, as Servas de Maria.
Naquele período ainda éramos somente servas de Maria. Sim. Então, essa data de 1892 marca a etapa inicial da família religiosa fundada por Elisa, que ela foi a protagonista principal, né? Em 12 de julho de 1900, que é essa data que nós conhecemos e festejamos sempre, né? 12 de julho de 1900, então Elisa, com sua mãe, Margherita Ferrareto, e mais 2 companheiras, elas fundam oficialmente a congregação. Então, a data oficial nossa é 12 de julho de 1900. Por isso, esse ano comemoramos 124 anos da fundação da congregação. Anos, sim. Então, o processo foi mais ou menos esse, né? De fundação. Mas, certamente, ela encontrou muitos desafios, né? A gente já conversou aqui pela situação histórica, social, né? Pelo acometimento das guerras, né? Ao longo desse período, sim. Né? Enfrentou aí 2 grandes guerras, então ela enfrentou desafios. Irmã Délia, a senhora consegue dimensionar ou trazer para a gente quais foram esses desafios que ela enfrentou, principalmente ao fundar a congregação? Sim, e não foram poucos. Madre Elisa, ela passou por um processo assim bastante doloroso no sentido assim de buscar reconhecimento tanto da parte jurídica quanto eclesial. Ela lutou bastante. Para se ter ideia, em 1891 ela foi para Vidô, ela só fundou a congregação 9 anos depois. E durante esses 9 anos ela lutou bastante para poder assim buscar o reconhecimento de fundação. Tem toda uma história que elas lutaram também com a igreja, com os bispos na época, para ter esse reconhecimento, e assim foi muito forte. E do início também ela teve outras questões aí com religiões, com a religião, com outras instituições, por exemplo, a maçonaria também, diz que estava muito forte, que ela andou lutando também. Mas, superando aos poucos, foi dando um passo de cada vez, ela conseguiu ser reconhecida, né, que a data de 12 de julho, onde é uma data oficial de reconhecimento, que elas puderam, então, vestir o hábito, porque até ali elas tiveram um caminho que elas vestiram um hábito, elas tiveram que despir o hábito, porque a igreja não reconheceu. Então, elas foram assim formando uma comunidade mais coesa, com esse ideal, para não fraquejar no sonho delas. E as dificuldades, além dessa parte, elas tiveram também a pobreza material. E, na verdade, a gente pode dizer assim que quem garantiu a parte material da sobrevivência praticamente foi Elisa, porque era professora formada e reconhecida, que ela tinha um papel oficial que dava direito a lecionar e também ser diretora daquela escola. As outras 2 colegas, Agnese e Carmela, ajudavam como auxiliar, que era um asilo grande, né? Eu acho que tinha bastante crianças, que ele tinha 2 andares, e era enorme. Depois, uma parte do prédio foi doado para a congregação. Então, a pobreza material é muito grande, elas chegaram até a passar necessidade de alimentação. Tanto é que ela e a mãe diz que subia nas montanhas para colher ervas, para cozinhar, porque elas não tinham. Quando elas foram para Vidô, elas foram de tipo uma charrete, uma coisa assim, elas levaram bastante alimentação. Acabou. E não tinha alimentação. Então, a Elisa, o pouco que ela recebia como professora, deu para sobreviver. Essa foi uma questão. A outra questão, dificuldade, foi se agregar à Ordem dos Servos de Maria, a uma espiritualidade mariana, que era o sonho dela e que era muito forte para ela, e agregar-se a essa ordem, né? Então, essas foram as primeiras dificuldades. E a dificuldade foi também ir para a Adria. Elas receberam de uma senhora, chamada Oriane,
que, conhecendo, ela era irmã do prefeito de Vidor. E como ela ia de Adria para Vidor, que não ficava muito longe, visitar os familiares, ela passou a conhecer essa comunidade de Elisa. E ela tinha o desejo de criar em Adria também um orfanato de meninas órfãs. E ela disse, quando eu morrer, eu vou dar para você a minha casa, então, como doação. Aí teve outra dificuldade enorme, daí o bispo foi contra, a igreja foi contra, aí teve a maçonaria também, que dificultou grande, e eu sei que ela foi até para o tribunal para lutar para manter, então, essa doação e continuar. Eu sei que ela conseguiu, ela ganhou a causa, ela conseguiu, e foi ali que começou a deslanchar a congregação. Começou a entrar vocações, só que como a igreja ainda não tinha reconhecido legalmente isso aí, juridicamente não estava reconhecida, ela mesma ia fazendo a distinção de forma meio secreta, e foi onde que começou, então, ganhar vocações, a ingresso de vocações, e aí foi onde que começou, então, a fortalecer a caminhada, a missão, e se espalhar para outras cidades e outros locais. E cresceu muito rápido. Por exemplo, quando em 1921, quando elas vieram para o Brasil, elas já tinham 20 comunidades formadas na Itália, e elas eram um número mais ou menos de 80 irmãs. Uau! E depois cresceu muito mais, chegaram a um número de quase 1000, porque quando eu entrei na congregação, eu peguei um número de 882, houve um crescimento muito grande, né? Depois as vocações com o tempo começou assim a cair, mas ela passou assim por várias dificuldades, mas ela, como uma mulher de experiência, ela e principalmente a mãe, elas conseguiram levar avante a missão, superar e fundar a congregação e fazer com que ela se expandisse. Irmã Carmen, a irmã Délia comentou com a gente um pouco dessas dificuldades que ela enfrentou e de algumas pessoas que estavam com ela nesse início, né? Quem foram os primeiros membros da nossa congregação e quais foram esses primeiros trabalhos que esses membros realizaram? Então, a primeira comunidade, né, era composta de Margherita Ferrareto, a mãe dela, e Carmela Rigonesi, e Agnese Vimercati e Elisa Andreoli, que é a fundadora, né? Então, elas fundaram, a Elisa fundou a congregação em Vidor. A Délia já relatou todas as dificuldades encontradas, né? E todas elas estavam envolvidas com a educação e com a pastoral paroquial, né? E a partir de 1902 foi então que foram para Adria, abriram uma nova missão educativa em Adria e iniciaram também o ingresso das vocações. Aí que começou então a vir bastante vocações para a congregação se expandiu, né? Foram entrando muitas vocações nessa região. E em poucos anos a congregação cresceu e abriu novos campos na área da saúde e da evangelização. Então, a congregação cresceu e se expandiu tanto que em 1936, um ano após a morte de Elisa morreu em 1935, né? A congregação já tinha 193 irmãs devotos perpétuos, 88 devotos temporâneos, 44 noviças e 35 postulantes. E já tinha 65 casas, incluindo as casas do Brasil, porque ali nós estamos em 1936, 1921 foi aberta a missão aqui no Brasil, né? Legal. Então, para uma congregação que está iniciando, são números assim grandes, bem consideráveis, né? A congregação ela cresceu muito no início, né? E foi se expandindo, né? E, irmã Délia, quais foram as principais realizações que a congregação
desde a sua fundação, fez ou tem a sua atuação até agora? Assim, quais são os grandes feitos da congregação? O carro-chefe sempre foi a educação, desde o início. E atualmente continua sendo. Essa foi assim a primeira o primeiro evento, assim, a atividade da congregação. E a pastoral também, porque era mais ou menos junto. A educação era concebida como que evangelização ao mesmo tempo, tinha catequese junto, aquela coisa toda, né? E a segunda foi a área da saúde. Então, com a Primeira Guerra Mundial, elas começaram a dar atendimento no campo de guerra, e daí elas começaram a ser chamadas, criando também outros hospitais, trabalhando, porque a congregação, uma das coisas que acompanhou o trabalho não foi somente nas próprias instituições, mas foi assim a dedicação de trabalhar também em outras instituições, principalmente públicas. Tanto é que aqui no Brasil, quando elas vieram em 1921, no Acre, por exemplo, começou em 21, e a congregação só pôde ter a primeira instituição no Acre em 1953 e 6 também, com o Colégio de Imaculada Conceição e o Colégio de São José. Sena Madureira e Chapuri. Sena, elas começaram em 21 e Chapuri em 1928, tanto no hospital, em 29, tanto no hospital quanto na educação, não foram nas instituições nossas. Em Rio Branco, em 1923, era no leprosário, e teve ali mais duas instituições que não eram nossas na educação, Santa Margarida e Coração de Maria. Eram duas escolas bem pobres. Uma também atendia crianças com sérios problemas de saúde. E elas trabalharam sempre assim nessas instituições e deram a vida como se fosse na própria casa, né? Aí depois, com o Concílio Vaticano II, então foi que surgiu as instituições de comunidades de base, comunidades de inserção. Aqui no Brasil, por exemplo, o Conselho Vaticano II foi de 1065 a 68 que terminou, se não me engano é isso. Então, ele deu uma virada na igreja. Aí a congregação teve que se abrir também para as novas comunidades de inserção de base. Aí no Brasil foi criada várias, nos vários estados, foi onde que se alastrou, então, se expandiu nos estados do Rio de Janeiro, Argentina, que foi outro país, Bahia, na África, Albânia, na Albânia, daí foi Peru, México, Bolívia, todas elas... Hoje a congregação está em todos esses países. Sim, continua. 9 países. São em 9 países. Uhum. E, então, na Argentina já falei, então foram assim vários estados, e hoje continua, né? Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a Albânia continua, ainda tem escola, mas o carro-chefe ainda continua a escola nas Filipinas, na África. Na África, hoje, nós temos assim surgimento de até um número significativo de entradas de irmãs jovens, tem um grupo bastante significativo, e elas trabalham com saúde, educação e pastoral, projetos sociais. Hoje estamos presentes aqui no Brasil também em Codó, Teresina, Codó, e a gente mantém, então, ainda essas atividades assim. E a congregação, então, trabalhou mais ou menos nesses campos assim, educação, saúde, resumindo, né? Educação, saúde, pastoral, projetos sociais, formação, mais ou menos isso nessa linha. Ótimo. Irmã Carmen, a gente tem aí, ao longo de todos esses anos, a presença muito forte na vida das pessoas, a congregação melhorando, ajudando e transformando a vida das pessoas. A gente tem alguma história inspiradora de vidas transformadas aí pelo trabalho da congregação? Alguma coisa que a senhora possa compartilhar com a gente?
Então, como você já pôde constatar, existem muitos fatos, né, na vida de uma congregação interessantes, né? Mas eu destaco dois que eu considero assim bem relevantes e que a congregação assim assumiu, né, e vivencia com muita intensidade. Então, foi o encontro de Dolores, né, Dolores Inglese com a Madre Elisa. Esse encontro se deu lá em Rovigo. Rovigo é uma cidade perto de Veneza, que nós temos hoje um santuário de Nossa Senhora das Dores, né? Então, esse encontro de Elisa com Dolores se deu nessa casa que nós ainda temos hoje. Elisa, estando aberta aos desejos, né, que Maria Dolores trazia, ela também trouxe para a congregação, porque Elisa entrou na congregação e trouxe o aspecto da reparação. Até então, a congregação se chamava Servas de Maria. Com a entrada de Dolores, a congregação passou a chamar-se Servas de Maria Reparadoras. Então, isso ampliou a ação da congregação, né? Ações assim de misericórdia, de atenção aos mais necessitados, aos mais vulneráveis, né? O reparar na congregação, Servas de Maria Reparadoras. Então, foi esse fato assim que eu considero muito importante. Outro fato importante foi a abertura de Elisa às missões do Brasil. Ela recebeu um convite, desculpa, um convite para abrir uma missão em Sena Madureira, no Acre. Então, os Servos de Maria, que já estavam no Acre desde 1920, em 1921, desculpa, em 1921, Elisa recebe esse convite, né, para mandar 6 irmãs para essa missão, para atender na educação meninas e jovens. E foi o que Elisa concretizou esse pedido, e por isso nós estamos aqui hoje, aqui no Brasil. Que lindo, que... Então, esses dois fatos, assim, eu considero assim, os de mais marcantes. Muita importância e marcantes, né? Irmã Délia, quais são os projetos e as missões atuais da congregação que continuam esse legado da Madre Elisa Andreoli? Em parte já havia falado. Uhum. Então, educação, né, que começou com ela e continua, hoje ainda é o carro-chefe da congregação em vários locais. A saúde, a gente continua, não com muita intensidade, mas tem alguns hospitais ainda que as irmãs também trabalham no atendimento a posto de saúde, por exemplo, na África, né, em outros locais. No Acre também, elas dão assistência assim, nesses locais, assim, junto com o trabalho de pastoral, né? E projetos sociais que a gente tem, por exemplo, em Codó, temos uma comunidade que trabalha com projetos sociais. Nas Filipinas também, inclusive as crianças até moram junto com as irmãs ali, tem um grupo de crianças assim bastante pobres, né? Então, são projetos sociais. A gente tem o Centro de Espiritualidade no Rio de Janeiro e tem o Santuário em Rovigo, que a Carmen acabou de falar, que atende, então, a grupos de pessoas para retiro, para encontros dominicais, finais de semanas, até semanas de retiro para religiosos, para quem desejasse. Então, tem uma comunidade de Maria Mãe da Vida ali no Rio, que atende, então, essa parte de encontros, né? E tem uma capela que foi celebrada domingo passado, 60 anos. Esse ano, o ano que vem, é o ano das comemorações, né? E comemoraram aí, celebraram 60 anos da Capela Nossa Senhora das Dores. E tem missa aos domingos, e tem a catequese, que tem muitas turmas de catequese. E ali também tem o projeto do Elisa ali com crianças, que tem uma média ali de 300 crianças, né?
ali dentro do mesmo educação terreno. infantil. Educação infantil, ali. E tem o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Então, as atividades, assim, os projetos que a gente mantém, é mais ou menos na mesma linha assim, que foi desenvolvendo no tempo, né? E a gente mantém ainda. Que eu me lembro que tenha sido excluído alguma atividade, eu acho que não. Ao contrário, a gente até abriu. Só foi expandindo, né? Isso. Então, a gente tem irmãs que a gente presta diversos serviços, não podemos dizer fechados assim. E as comunidades onde elas estão, seja na Bahia, tem 2 comunidades, seja em Belo Horizonte, tem uma comunidade, Codó, tem uma comunidade e tem uma extensão em Teresina, tem a irmã Valdete, ela coordena o curso de teologia e ela ama isso, sabe? Trabalha ali e ela vê ali, sempre ela diz que ali tem muitas necessidades assim, de campo de missão para projetos. Então, o mundo hoje ele está aberto para oferecer tantas oportunidades de missão. Basta a gente ter números suficientes. E falar assim, em ir, Madre Elisa, ela é bem enfática assim, para colocar para as irmãs, sempre que ia, não, ela dizia assim, vocês não se preocupem em levar coisas, levem a mala cheia de coragem e vontade de realizar a missão com fidelidade. Atender a demanda do local, essa é a tua missão, essa é a tua bagagem. Ela sempre falava isso, e se ela estivesse viva hoje, eu acredito que ela mandava irmãs, sabe aonde? Na Cracolândia de São Paulo. Pelo perfil dela, que ela veio desenvolvendo, pela coragem, abertura, pelo olhar dela, que ela tinha sempre um olhar para o alto e outro para o chão, para a realidade que a cercava. Eu acredito que ela estaria no meio do tráfico ali, não para punir, para reparar. Para reparar. E outra coisa, falar em punir, eu queria ressaltar também a questão na educação. O que ela recomendava? Não dê castigo para a criança. Resolva através do diálogo. Não humilhe as crianças. Resolva à parte, uma conversa, um diálogo à parte, e não diante dos colegas. E então, ela sempre falava assim, para uma educação mais personalizada, não numa educação linear, exigir todos iguais, mas respeitar a personalidade e a individualidade de cada criança. De cada criança. Então, vendo hoje as necessidades do socioemocional, de tantas demandas que tem hoje para esse lado emocional, ela já estava na frente do tempo, que se ela viesse para o mundo, estivesse hoje aqui, ela estaria priorizando toda essa parte aí. Que lindo. Irmã Carmen, o que significa ser serva de Maria Reparadora nos dias de hoje? E se porventura, né, alguém sentisse esse chamado, como que pode fazer parte da congregação? Como que pode contactar vocês? Também queria que a senhora deixasse aberto aí para quem está nos assistindo, que sentisse chamado, né, da vida espiritual, da vocação para a vida religiosa. Como que pode fazer para fazer parte da congregação junto de vocês? Então, o carisma da congregação, ele é dinâmico. E toda a atuação das irmãs e da congregação foi para responder aos sinais dos tempos, né? A Adélia relatou vários fatos, vários acontecimentos, né? Então, foi sempre para responder aos sinais dos tempos. E hoje, como em outros tempos, ser serva de Maria Reparadora é viver radicalmente o Evangelho, inspirando-nos em Maria, mãe e serva do Senhor, assim como Maria esteve aos pés da cruz de seu filho Jesus, nós, servas de Maria Reparadoras, queremos estar junto aos que sofrem e se encontram em situações de vulnerabilidade, né? Então, o convite está aberto, né? Ser serva de Maria hoje é responder aos sinais dos tempos de hoje, né? Então, o contato são os nossos contatos aqui do Colégio Elisa Andreoli, né?
irmã Nilce, que não está aqui no momento, mas eu sei que os contatos estão nas redes, né? E então nós estamos abertos a receber jovens, se querem fazer experiência com a gente, se querem conversar, nós estamos disponíveis. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa e, como todo episódio, nós finalizamos com uma frase da Madre Elisa. Mas hoje a gente vai ter um momento especial. Cada uma das irmãs vai trazer aquela frase da Madre Elisa que mais toca o seu coração. Irmã Carmen. Então, a frase que eu escolhi e que eu gosto de repetir em momentos especiais da minha vida é essa: se algum dia teus esforços parecerem em vão, recomeça com mais amor. Irmã Délia? Eu tenho 3 frases favoritas dela. Foi difícil escolher, irmã. Tem uma que eu amo de paixão e não é muito divulgada assim, essa frase. A humildade é a tenda onde Deus habita e conversa conosco. Porque ela sempre dizia que a humildade é a mãe da caridade. Então, eu vejo assim que como ela vivia conectada com a questão espiritual muito forte, com Deus, com Nossa Senhora, ela se apegava muito para resolver os problemas, coisa assim. A humildade é a tenda onde Deus habita. Então, se Deus me habita na minha casa, no meu interior, na minha vida, né? Ele conversa comigo e ele me faz me tornar uma pessoa diferente. Nada melhor do que a gente ter essa tenda com Deus, morando com a gente. E tenho 2 frases também que é bastante já conhecida: em tudo amar, servir e reparar, e Deus cuida de nós com carinho especial. Então, amor, serviço e reparação resume o nosso carisma, e ele é sempre atual. Essa tríade, ela é sempre, porque amor tem que ser eterno, né? O amor verdadeiro, né? No bom sentido. O serviço, o trabalho, a missão, ela é fundamental e precisamos. A reparação, Jesus Cristo foi o único reparador, mas nós podemos seguir os caminhos, cuidar, prevenir, não deixar acontecer e depois reparar, mas tornar melhor o que já está. É possível. Que lindo. Obrigada, irmã Carmen, obrigada, irmã Délia, pela presença de vocês aqui hoje. Sem dúvidas, enriqueceu muito, né, os nossos conhecimentos acerca da vida, da missão e do legado da Madre Elisa. Né? É sempre tão importante nos aprofundarmos nessa história que é tão rica, que é tão linda, que é tão inspiradora. Né? Então, muito obrigada. Obrigada também. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ElisaCast, e nos aguardamos você no nosso próximo episódio.